Em primeiro lugar, eu vou deixar aqui o meu agradecimento, em primeiro lugar, em nome pessoal, e tenho a certeza que, em nome da APD também, o meu agradecimento mais uma vez à FENPROF por trazer para cima da mesa e para trazer a público esta questão que é a questão da educação inclusiva. Mais uma vez, a FENPROF traz-me uma experiência muito positiva, e estou a dizer isto porque há cerca de 10 anos atrás, quando eu entrei para a primeira vez para uma das direções da APD, eu já tinha algumas ideias sobre aquilo que seria a inclusão de pessoas com deficiência, mas quando entramos para o mundo associativo achamos que é uma questão só nossa, não é? E que só nós, pessoas com deficiência, é que nos preocupamos sobre estas questões. E a primeira vez que fui a uma conferência da FENPROF sobre educação, fiquei realmente feliz, porque foi das primeiras vezes que eu senti que havia alguém que não era deficiente e que não pertencia propriamente ao mundo das organizações de pessoas com deficiência, que se preocupavam com estas questões e que apresentavam a mesma linha de pensamento que nós na APD, pelo menos relativamente àquilo que é aquilo que nós defendemos como educação inclusiva. E, portanto, mais uma vez, os parabéns à FENPROF por esta iniciativa, por estar mais uma vez do lado das pessoas com deficiência. Estou aqui a puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha. Obviamente que quando falamos de educação inclusiva, não falamos apenas de pessoas com deficiência, ou de crianças com deficiência ou jovens com deficiência. Aquilo que foi dito aqui durante a manhã ficou bem explícito que aquilo que estamos a defender não é apenas um grupo de pessoas. E aquilo que defendemos é, de facto, o futuro de um país quando falamos de escola inclusiva. O meu agradecimento também aos participantes da parte da manhã, por todas as palavras que disseram e por tudo aquilo que disseram, tocou-me profundamente, a mim como pessoa com deficiência, mas também enquanto dirigente de uma casa como a APD. A APD tem vindo a defender ao longo destes 42 anos a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade em geral. É isso que entendemos como o fazer parte de uma sociedade e fazer parte da evolução do mundo. Achamos que no mundo em que vivemos todos contamos, que as diferenças são importantíssimas e, como se referia aqui da parte da manhã, é realmente com as diferenças que nós crescemos e que nós evoluímos. Mas que a inclusão de pessoas com deficiência não depende única e exclusivamente, e isso já foi aqui referido também na parte da manhã. É importantíssimo ter legislação, é importantíssimo haver legislação que nos suporte e que nos garanta direitos, mas aquilo que a APD tem defendido também ao longo destes anos é que, para além disso, é preciso realmente uma mudança de consciências, é preciso uma mudança de mentalidades, é preciso desmontar preconceitos que infelizmente ainda hoje existem. É preciso explicar, é preciso debater. Salas como esta que aqui estão hoje, era necessário que se repetissem ao longo do país e várias vezes, para que as questões da deficiência fossem faladas, fossem abordadas, lá está, para desmontar preconceitos, para demonstrar que todos nós somos necessários nesta sociedade para que ela evolua. E qual é a melhor forma de realmente começarmos a fazer isso? É de facto a base de tudo e o princípio de tudo, a meu ver, é a educação. E por isso esse tem sido um pilar fundamental na defesa das ideias da APD, é de facto lutar por uma escola inclusiva. Porque, se pensarmos bem, é na escola que tudo começa. É na escola que aprendemos a ler, a escrever, a contar, a desenhar, a saltar, a ouvir música, ou pelo menos deveria ser assim. E, portanto, eu acho que todas as crianças e todos os jovens têm muito a aprender uns com os outros. A troca de experiências é importantíssima. É importantíssima para os alunos com necessidades educativas especiais e é importantíssima também para os alunos que não têm necessidades educativas especiais.
é o nosso entender. Portanto, a partilha de experiências, o facto de se aprender que existem diferenças, que de facto todos temos diferenças, que todos temos capacidades diferentes, é importantíssimo para o nosso enriquecimento pessoal e também para construir uma sociedade que seja de facto mais justa. E depois é pensarmos que os nossos futuros políticos, os futuros médicos, os futuros professores, os futuros engenheiros, os futuros arquitetos, os futuros pedreiros, carpinteiros, etc., eles aprendem ali na escola. E se hoje em dia ainda existe esta necessidade de quebrar barreiras e de mudar mentalidades, provavelmente é porque a maior parte dos adultos que nós temos hoje na sociedade não cresceram, nem foram educados, nem foram formados numa escola que foi inclusiva. Portanto, eles não cresceram sentindo as dificuldades de alguém que tem diferenças. Portanto, nunca aprenderam que existem pessoas com diferenças que têm dificuldades diferentes daquelas que eles têm, porque mesmo as pessoas sem deficiência também podem ter dificuldades de vários tipos, mas como não cresceram com essa diferença, será depois muito difícil que os nossos políticos, os nossos governantes, os nossos médicos, os nossos professores possam entender que essa escola inclusiva e que os alunos com necessidades educativas especiais também têm direito ao seu espaço, não é? A crescer ali, a desenvolver-se e a tornarem-se capazes para participar na sociedade em que vivem. Portanto, é importantíssimo desmontar todos estes conceitos, é importantíssimo demonstrar que todos nós somos diferentes e que todos nós temos capacidades. Eu vinha a comentar com a Sandra quando vínhamos a caminho aqui do Seixal, ainda as ideias e os preconceitos que existem relativamente às pessoas com deficiência e ao facto de se achar que alguém que tem uma deficiência não é capaz de certas tarefas e, portanto, deve ser relegado para um canto. O que é facto é que nenhum de nós, com deficiência ou sem deficiência, temos todas as capacidades para todas as tarefas, não é? Todos nós, à medida que vamos crescendo, que vamos aprendendo e que nos vamos formando, nos vamos dando conta que temos mais capacidades para umas coisas, menos capacidades para outras, e assim vamos escolhendo os nossos caminhos. Aquilo que acontece com a parte das crianças com necessidades educativas especiais, e aqui falo um bocadinho mais das crianças com necessidades educativas especiais que de facto têm alguma deficiência, é que nunca lhes é dada a oportunidade para descobrir que capacidades é que têm para poder serem fatores ativos dentro da sociedade. Não lhes é dada essa oportunidade. E, portanto, aquilo a que estamos a assistir hoje em dia é, mais uma vez, a segregação, porque não se acredita, porque se acha que aquela pessoa não é capaz e, portanto, ela vai sendo empurrada para um canto. E aquilo a que nós assistimos e as notícias que nos chegam a toda a hora, à associação de pais ou de amigos preocupados com crianças e com jovens que são segregados, porque no fundo é disso que se trata, segregados em instituições, apenas a fazer uns picotados, apenas a fazer umas pinturas e pronto, e ali estão felizes. Mas o que é facto é que nunca lhes deram a oportunidade para estarem incluídos, e aqui nem falo em integrados, falo em incluídos numa escola, com direito à mesma aprendizagem, claro, com as diferenças e com as especificidades que cada uma delas necessita, obviamente, isso não pode ser nunca esquecido, mas com o direito a percorrer o mesmo caminho escolar que qualquer outra criança, para poder, ao longo desse caminho, descobrir de que forma é que podem potenciar as suas capacidades para depois poder dar o seu contributo para a sociedade. Em vez disso, aquilo que temos assistido nos últimos tempos, e nos últimos anos principalmente, é a formação de gerações que são completamente dependentes de prestações sociais e que nem essas chegam para colmatar as dificuldades que elas têm no seu dia-a-dia. Portanto, é tempo, de facto, de desmontar todas estas ideias e todos estes preconceitos e de dar a oportunidade às pessoas de demonstrarem que realmente são capazes. Há uma semana atrás foi entregue o prémio Dignitas, que é entregue pela APD em conjunto com a MSD,
É um prémio que permeia o jornalismo na área da deficiência. E é incrível ver as reportagens que foram feitas por aqueles jornalistas que se deram conta ou que tomaram conhecimento de muitas questões que se estavam a passar naquele caso, uma parte das reportagens eram sobre os jovens com necessidades educativas especiais, em quem não se apostava e a quem não eram dadas oportunidades para participar, para estarem incluídas no ensino regular, e que depois de uma aposta em terapias para que elas pudessem incluir o ensino regular, a forma como elas se desenvolveram foi realmente brutal. O que é facto é que o Estado não apoia as terapias necessárias para que estes alunos possam ser apoiados. Uma das reportagens que me deu alento foi uma reportagem que foi feita pela Sport TV sobre uma criança autista que vivia praticamente fechada em casa, portanto, não tinha praticamente apoio na escola, e que a páginas tantas houve um treinador de futebol que resolveu ir buscar aquele miúdo para o integrar na equipa de futebol. E foi através do futebol que conseguiram despertar o interesse daquela criança. Ele, hoje em dia, faz parte da equipa. Isto, obviamente, sempre, se calhar, temos que pôr de parte um bocadinho a parte que hoje vivemos, infelizmente, na nossa sociedade, que é, como falávamos também aqui da parte da manhã, que é a obtenção de lucro muito rápido e muito voraz. Portanto, se calhar temos que pensar mais aqui na parte humanista e ver quais são os princípios que realmente são importantes. Aquela criança hoje em dia faz parte de uma equipa de futebol, está integrada, faz parte de um coletivo e é um sucesso na escola. E como este exemplo, quantos não haverá por aí na nossa sociedade a quem não é dado um único incentivo, a quem não é dada uma única oportunidade para poderem demonstrar que têm capacidades, que podem aprender e que podem fazer parte de uma sociedade, não é? Ter o seu papel, serem ativos, participar e dar o seu contributo para o desenvolvimento de um país. Seja esse contributo de que forma for, mas que realmente são capazes de o dar e são capazes de participar. E, portanto, é nesse sentido que eu acho, e deixo aqui o meu apelo para que todos, e nesse aspecto, eu acho que todos nós podemos dar um contributo e parece-me que está aqui uma sala repleta, felizmente, de gente sensível para todas estas questões. E é importantíssimo que sejam professores, mais uma vez, porque são eles que formam o nosso futuro, digamos assim. E, portanto, fica aqui o meu agradecimento a todos eles, a todos aqueles que se importam e que preferem apostar nas capacidades destes alunos, não os deixar para trás e dar-lhes a oportunidade de mostrarem que são capazes, que podem fazer melhor e que podem contribuir para uma sociedade mais justa.